Senhoras, senhores, jovens, crianças aqui presentes, a nossa boa noite. Que Jesus nos envolva em suas dúlcidas vibrações de paz, para que possamos hoje estudarmos e sairmos daqui plenos com os ensinamentos que o nobre Espírito Camilo nos apresenta. Saudamos também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais desta Casa de Luz, na qual saudamos a sua diretoria. E a Dona Yara, tudo bem? Não tinha visto a Dona Yara, desculpa quebrar o protocolo. Então o Nilson, atual presidente, a Dona Yara, ex-presidente, a Mabel, também ex-presidente. Saudamos a todos, saudamos os companheiros da União Espírita do Rio Grande, a presença do Alexandre, seu presidente, a Andréia, sua vice, demais companheiros da diretoria da União Espírita do Rio Grande, para que possamos, queridos amigos e amigas, abrir este mês comemorativo. O mês espírita, sabemos todos nós que foi lançado o Livro dos Espíritos na França. Então, a União Espírita traz sempre no mês de abril, mês de lançamento, essas comemorações. Então, que possamos, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, em humanidade, falarmos sobre esse tema tão importante, mas tão difícil, muitas das vezes de compreender. Pois em um mundo de provas e expiações não existe família perfeita. Então, parabenizando a União Espírita do Rio Grande por resgatar essa pérola, esta obra monumental, da qual tive conhecimento, eu a tinha nas minhas estantes, mas eu nunca tinha lido. Tanto é que quando recebi o convite, eu preciso comprar a obra, precisamos ler, é claro, e eu fui ver, eu já tinha esta obra em casa. Só que talvez se eu tivesse lido antes, talvez eu não tivesse as percepções que eu tive nessa recente leitura. Pois ela nos traz o nosso dia a dia, o nosso convívio, e nos aponta caminhos, não caminhos milagrosos. Agradecemos também a dupla responsável por esta obra, o mentor, o Espírito Camilo, e o médium José Raul Teixeira. Espíritos ligados muito antes do cristianismo, espíritos que se reencontraram no tempo das arenas romanas, e posteriormente encontraram-se também na época em que o Sol de Assis, na Úmbria italiana, lá laboraram juntos, criando vínculos e elos. Então, fazem parte de uma família espiritual. E nada melhor do que aqueles que têm esta ligação, o médium, o espírito, o escritor e o médium, o instrumento, para que trouxessem esta obra tão bela, tão plena, da qual já indicamos a todas as instituições espíritas, além de nós outros em nossos lares, de lermos, estudarmos. Ciclo de Paz, área da família, área de atendimento espiritual no centro espírita, pois trazem muitas informações, muitos ensinamentos dos nossos amigos Camilo e o nosso amigo médium José Raul Teixeira. A família é a célula máter da sociedade. Quem de nós não ouviu essa famosa frase proferida pelo político e escritor brasileiro Rui Barbosa? Célula máter da sociedade, a célula mãe. Na época em que ouvimos na escola, e eu que sou um pouquinho mais velho do que a grande maioria, nas aulas de moral e cívica e depois de OSPB, Organização Social e Política Brasileira, é isto? Passei de ano. Célula mãe da sociedade, mas eu sequer sabia o que era célula mãe, o que era célula máter, e muito menos um olhar espírita sobre esta frase. Então, graças à doutrina espírita, que através desse convite, eu realmente, embora somos estudantes há bastante tempo, vamos dizer assim, da doutrina espírita, mas a cada momento nós nos tornamos campos mais
mais férteis. Então cada um de nós tem um momento específico para que esses ensinamentos possam semear em nossos corações as mensagens e possam vir depois florescer e ofertar os bons frutos. Célula mãe da sociedade. Nos dias atuais, será que ele está certo? Vamos ver. Vamos deixar essa pergunta para vocês. Nos dias atuais, quais são os indicadores da nossa sociedade, do mundo, da humanidade encarnada neste planeta educandário chamado Terra? Quais são os indicadores? Quais são os índices de criminalidade, corrupção, violências das mais variadas, sem falar nos horrores da guerra, ou melhor, das guerras vigentes no planeta? O que está acontecendo? Que talvez tenhamos perdido o endereço de Deus. Muitos de nós, com certeza, é fato. Perdemos o endereço de Deus. Perdemos a referência, que é Jesus. Deixamos-nos levar pelas luzes efêmeras do mundo e esquecemos de iluminar o nosso íntimo, o nosso interior. E o lar é um local apropriado para nos reescrevermos. Então, a cada página lida, nós vamos nos identificando. Essa falhei tal dia, tal hora, com aquela pessoa. Então nós vamos nos vendo. E para nos ver é preciso deixar o nosso egoísmo de fora, nosso orgulho de lado, para que possamos absorver estes ensinamentos. Então, se o Rui Barbosa está correto, não sei vocês, está correto ou não, Rui Barbosa? É a célula mãe da sociedade? Sim. Então essa célula está doente. Precisamos cuidar dessa célula. Muitas das vezes esquecida por todos nós. Muitas das vezes colocada em segundo plano por todos nós. Falamos todos nós porque realmente todos nós temos, em alguns momentos, situações em que equivocadamente agimos de forma contrária aos fundamentos da família. E não é de hoje que somos convidados a compreender a importância da família. Moisés, a primeira revelação, que trouxe as 10 revelações divinas, em uma delas disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. A base de uma família, o pai e a mãe. Ou a dupla de pais, ou a dupla de mães. Honrar, cuidar, respeitar, prover. A segunda revelação, Jesus veio ao seu tempo e disse: não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, dando exemplo, inclusive, no momento doloroso da crucificação, quando ele entrega a sua mãe aos cuidados do seu discípulo amado, dizendo a Maria: mulher, eis aí o teu filho. Olhando profundamente aos olhos de João, disse: eis aí a tua mãe. Trazendo-nos um conceito de família universal, pois nós reduzimos a família somente aos laços consanguíneos. Mas ainda não conseguimos compreender o que esses laços consanguíneos representam. Por isso temos dificuldades em compreender sobre a família universal. Se está caindo bombas em regiões geograficamente distantes, o que me importa, não estou lá. Será? Será, meus irmãos? Por que tudo está acontecendo? Qual é a mensagem que os tempos atuais estamos convidando? Com o advento da doutrina espírita, Allan Kardec, na questão número 775 de O Livro dos Espíritos, pergunta aos benfeitores qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Respondem os espíritos: uma recrudescência do egoísmo.
ou seja, o agravamento do egoísmo. Na família é o local propício para desenvolvermos uma das virtudes, que é o altruísmo. As mães, geralmente as mães e os pais, com muitas exceções, é claro, veem para o filho primeiro ele, primeiro o alimento para o filho. Então estamos ainda a desenvolver esta virtude, que é o oposto do egoísmo. Na obra Luz no Lar, o espírito Neio Lúcio, através da mediunidade de Chico Xavier, apresenta no capítulo, tem como título O Culto Cristão no Lar, narra um diálogo entre Jesus e Simão Pedro. Quando Jesus diz: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, aquele que ombreia a jornada conosco. Dentre tantas justificativas, quando escrevi essa obra, Camilo nos trouxe uma delas, para que possamos tomar maior consciência quanto ao valor e sentido da família. Aprendemos na escola que desde os primórdios da humanidade, nós, seres humanos, nos reuníamos em clãs, em tribos, inicialmente para nos defender das intempéries, para prover o alimento. Nas primeiras manifestações da família, começamos lá naqueles primórdios desenvolver a convivência. E a convivência é uma pedra de toque para muitos de nós. De lá para cá, grandes configurações, grandes diferenças e transformações as famílias passaram. Mas ainda temos algo rudimentar que não conseguimos vencer ainda, que é a própria convivência pacífica. Então trazemos de eras remotas ainda as mesmas dificuldades. Como dissemos no início da nossa fala, não existe família perfeita. Somos espíritos diferentes, em escalas evolutivas diferentes. Mas há algo que está faltando nos unir. E Camilo, de uma forma magistral, nos traz essa obra tão importante. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, possamos então compreender, a partir da leitura dessa obra, qual o nosso papel no mundo, qual o nosso papel na família. Então é importante que nós busquemos sempre afastar as dificuldades de convivência, afastar as dificuldades, sejam elas quais forem, para que possamos compreender a mensagem de Jesus que nos convida há muito tempo a seguir os seus passos. Estruturado em 31 capítulos, traz esta obra assuntos da atualidade, das vivências em família, ofertando ao leitor orientações seguras alicerçadas no amor a Deus, no amor a si mesmo e o amor ao próximo. Cada tema é precedido por um recorte da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que também nos traz uma referência, um subsídio para que continuemos a leitura nas obras básicas. É claro que, em vista do tempo que temos, não dá para passarmos pelos 31 capítulos. Se desse, seria uma dádiva. É claro que eu ia pedir ajuda para os companheiros para me ajudar, porque com certeza eu não consegui vencer
os 31 capítulos, até porque somos todos aprendizes. No prefácio desta obra, Camilo escreve: a grande família terrena é a humanidade. Continuando, ele fala: então, apesar das anomalias vividas e observadas no mundo, continua o benfeitor, é sobre o dorso planetário que nos cabe encontrar a maturidade moral de que sentimos falta, de modo que elaboremos os dias de fraternidade e de paz que sonhamos. Se queremos um mundo mais amoroso, esse amor precisa nascer no seio familiar. Se queremos a paz no mundo, a paz precisa nascer no seio familiar. Então, nós sonhamos muito e realizamos pouco. São essas muitas reflexões que tiraremos na leitura dessa obra. Mais adiante, Camilo nos traz: estamos, todos nós, no educandário ou no reformatório que temos necessidade. Educandário ou reformatório que temos necessidade. Então Camilo está nos apontando que nascemos na família de que nós queremos ou precisamos? Precisamos. Ah, mas por que eu sou filho da Amábel? Por quê? Queria ser filho da Dona Yara. Dona Yara. Não, mas eu quero ser filho da Dona Yara. Como somos crianças espirituais, nos comportamos, muitas das vezes, sem compreendermos sequer o que estamos falando. Pois a nossa família biológica, como nos fala Camilo, é uma humanidade em miniatura. Temos as mais variadas tipologias de seres humanos. Basta ver quem tem filhos, né? 2 filhos, no mínimo, para ter uma comparação. Porque às vezes filho único não tem como comparar, mas um filho, né, é a paz e o outro filho é a dificuldade. Não, vamos dizer dificuldade, vamos dizer oportunidade. Vamos substituir a palavra dificuldade por oportunidade. Um é a paz e o outro é a oportunidade. Ah, mas o fulano faz tanto. São espíritos diferentes que vêm ao nosso seio familiar para que bem conduzamos a Deus. Não esqueçamos, jamais. E Camilo continua: existem imponderáveis razões para que estejas convivendo com quem convives. Ou seja, temos os pais que nós necessitamos, as mães que nós necessitamos, os irmãos que nós necessitamos, o meio social que nós necessitamos. Então, já que necessitamos, aqui estamos. E por que teimamos tanto? Porque a grama do vizinho é mais verde do que a minha? A Dona Yara lá é bem verdinha. Na tua lá eu vi que tu não rega a tua grama. Mas, desculpa, Amábel, mas estou te usando aqui como... Eu sempre uso alguém como referência. Hoje é Amábel. Então, meus queridos irmãos, estamos ligados desde épocas remotas. Assim como Camilo e Raul têm uma ligação espiritual de trabalho, grande maioria de nós temos uma relação de encontros e desencontros. Necessidade de reajuste, de resgate, para que possamos efetivamente aprender a amar. Aprender a amar. Assim, a família é o laboratório divino onde o ser humano é forjado. Somos forjados no lar. Seja no caráter, seja no sentimento ou na conduta, tudo aquilo que nós entregarmos na sociedade poderia ter sido corrigido e bem direcionado no lar. Pois aquele que tem aquela virtude no lar será virtuoso também na sociedade. Aquele que tem aquela viciação no lar também terá a mesma viciação na sociedade. Mas estamos na Terra para quê? Para passeio? Claro que não. Desculpa se eu desmanchei talvez tal. Inclusive foi até a minha também. Eu pensava que era passeio, mas depois que eu descobri, como hoje não ganhei também a cesta de Páscoa, não me resta nada a trabalhar então. Vamos falar.
em nome da doutrina. Então, meus irmãos, se nós não corrigirmos essas falhas no lar, entregaremos à sociedade o reflexo da nossa família. Pois se eu não me importo com aquele que convive sob o mesmo teto, como eu vou me importar com aquele que eu não conheço? Porque a nossa dor é a maior do mundo. A dor do irmão. Aquela dor que não dói em nós é muito fácil de negar, de combater, ou mesmo de diminuir. Então Camilo, ele começa no primeiro capítulo, ele começa falando sobre o matrimônio e encerra o capítulo falando sobre família e religião. Olha o primeiro capítulo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Matrimônio, casamento entre as pessoas. Está tudo concatenado, tudo ligado. Então ele passa por temas importantíssimos sobre dificuldades para com os filhos, educação, ele fala sobre adoção, tormentos e testemunhos, fala sobre sexualidade, a separação e fala também, dentre tantos outros temas importantíssimos, o amor no lar. Camilo nos fala os estilos familiares encontrados na Terra dizem respeito às necessidades planetárias, de que nos exercitemos a compreensão e a tolerância, que são pródromos do amor. Aí foi olha que eram pródromos, né? Quando há gestação, são aqueles sinais iniciais daquela gestação. Então a tolerância e a compreensão são os primeiros indícios de que o amor está por nascer em nós. Camilo nos diz que na família desatamos nós do pretérito e criamos laços para o futuro. Desatamos nós do pretérito e criamos laço para o futuro. Vejam a beleza dessa expressão. E muitos de nós, eu falo por mim, né? Que eu faço de nó a cada dia, a cada semana. Todos nós estamos aqui para desatar esses nós e criarmos laços. Laços que serão perenes. Olha o exemplo que demos aqui dos nossos irmãos que caminham. Poderíamos trazer também como Emmanuel e Chico Xavier, que tem essa relação, esse parentesco espiritual, vamos dizer assim, para que possamos, com certeza, compreender a importância da família. Diz Camilo, o teu lar deve ser o aconchego onde te possas resguardar do tumulto das ruas. Nos resguardar dos tumultos das ruas, da agrestia das urbes e da exasperante solidão tecnológica. Foi escrito em 2011 esse livro, se não falha a memória. Tornando o teu ninho caseiro um oásis de paz no vasto deserto social que impera mundo afora. Trabalha, ensina e educa em família, de modo que não consintas brigas e outras formas de agressão em tua querência doméstica. O escritor aponta várias vezes, em vários capítulos, a necessidade do respeito, saber ouvir e saber falar, e a tolerância no trato para com as pessoas. Quantas das vezes nós esquecemos e atropelamos? Nós somos quase um elefante colhendo uma rosa num jardim belo. Ah, mas eu colhi a rosa, sim, mas olha para trás, pisoteou centenas. Estamos ainda desenvolvendo o tato. Então é necessário identificar quando nós ultrapassamos esse limite. Hoje mesmo, durante a evangelização, quando falávamos, eu e a minha esposa Maria Luísa, que é evangelizadora também, na turma que ela coordena, sobre a questão do diálogo entre pais e filhos. E a menininha disse, mas meu pai e a mamãe discutem o tempo todo. Discutem o tempo todo. Certo dia, também na evangelização, uma menininha disse sobre a fofoca de criança. Dizendo a outra criança, eu vou te falar uma fofoca de criança. Aí eu pergunto, existe fofoca de criança? Onde é que ela ouviu? Onde ela ouviu? No lar. Eu vou abrir meu coração com vocês aqui. Certa vez tem uma banda, né,
de música que eu não gostava e não gosto. E eu falava no lar, olha, eu não gosto dessa situação. Fomos num casal de amigos, convidados para um almoço ou para um jantar, não me recordo. E o anfitrião, vou colocar, na época era o DVD, não lembro se era fita cassete, não lembro o que é VHS. Adivinha o que ele colocou para rodar? Adivinha. E aí meu filho, muito mais novo, que está com 29 anos hoje, ele passava correndo, daqui a pouco ele passou numa corrida e voltou e disse, e aí pai, não são aqueles caras que tu detesta? Pois é, meus irmãos, eu queria desencarnar, mas não era a minha hora. Não sei nem que cor eu fiquei, olha, passei pelo arco-íris. Pois é. Aprendi a duras penas. A duras penas. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciemos o mundo que queremos na família, no exercício da convivência, compreendendo de que ninguém oferta aquilo que não tenha desenvolvido dentro de si. Não vamos exigir de alguém algo que ele não possa nos ofertar. Especialmente quando colocamos as nossas expectativas no outro, para que o outro nos faça feliz, enquanto a obrigação é nossa. O outro é um companheiro, companheira de jornada, que talvez não tenha alcançado essa possibilidade, essa visão. Então a tarefa de casa é nossa, e não nos ombros alheios. E na família é a mesma situação. São filhos apontando para os pais, são pais apontando para os filhos, você é isso, você é aquilo, por causa sua. Então, onde não há amor, nessa união inicial que é entre os companheiros, os cônjuges, nos lembra Chico Xavier que falou certa vez que casamento sem amor é como carro de luxo sem motor. É muito bonito, mas não funciona. Mas ainda não compreendemos o amor verdadeiro. Nós confundimos o amor muitas das vezes com paixão. Vamos trazer um exemplo sobre o amor verdadeiro, que está na carta de Paulo de Tarso ao povo de Corinto, à igreja de Corinto, primeira epístola aos Coríntios, que lá no finalzinho é uma bela carta para quem nunca leu, leia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Começa assim, aí tu já começa sentando na cadeira. Mais adiante ele fala, o amor é paciente, prestativo, não é invejoso, não é orgulhoso, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Onde está o nosso nível de amor? Aqui colocou lá em cima, né? Nível de dificuldade. Tudo suportamos? Um dia suportaremos, né, Amada? Um dia. Um dia. Pois esse é o amor incondicional que ele nos apresenta. Quem nos trouxe esse modelo de amor incondicional? Dizendo, mulher, eis aí o teu filho. Jesus foi o portador, aqui na terra, do verdadeiro amor. O que os gregos antigos chamavam amor ágape. Os gregos davam várias denominações para o amor. O ágape seria o incondicional. Depois tínhamos também, segundo os gregos, o amor eros, o amor romântico da atração, o amor da amizade, o filia, e também o amor storge, ou storge, que seria o amor desenvolvido na família. Então são várias facetas de um amor que transcende a nós mesmos. Um dia nós teremos esse amor incondicional. De ver o filho com dificuldades ou a filha e não achar ele como um obstáculo, e sim como uma oportunidade. Para quê? Para que amemos. Ama incondicionalmente. Se o teu filho ou tua filha se apresenta na presente reencarnação com essas necessidades, ama. Ama.
se nas nossas relações a compreensão, o amor fossem colocados antes das nossas falas, às vezes, fora. Sabe quando falamos demais? Você sabe quando nós falamos demais? Eu era para ter ficado calado. Quantas das vezes? E às vezes nós lançamos. Ou então pensamos. Mas como aprendemos na doutrina espírita que pensou, executou, não é assim? Pensou, construiu. Então, iniciamos no pensamento. Pois estamos cercados por uma multidão de testemunhas, assim nos lembra Paulo de Tarso. Então, meus queridos irmãos, é necessário cuidar para que as nossas uniões sejam responsáveis e se baseiam no amor, pois constituiremos uma família que é a célula-mãe da sociedade, onde receberemos espíritos filhos de Deus, irmãos nossos em humanidade na condição de filhos biológicos ou filhos do coração, assumindo as responsabilidades diante de Deus para bem conduzi-los no caminho reto em direção ao Criador. No capítulo 29 da obra Minha Família, o Mundo e Eu, a qual estamos falando essa noite, Camilo nos apresenta uma frase que deveria ser vivida, uma frase vivida por todas as famílias. A mensagem fosse vivida por todas as famílias. E ele escreve: será abençoado o tempo em que os casais, libertados de suas posturas machistas e feministas costumeiras, possam se abraçar e se olhar olhos nos olhos, cheios de ternura, quando puderem dizer reciprocamente coisas bonitas e verdadeiras. E aí ele faz um ensaio belíssimo, como se fossem frases ditas entre o casal, um companheiro para o outro. Depois uma frase dita do casal para os filhos. E depois outra frase dos filhos para os pais. E depois uma frase entre irmãos. Há quanto tempo não temos, meus irmãos, esta fala verdadeira? Pois estamos em um mundo frenético, onde não temos tempo para nada. Mas é necessário encontrarmos, em meio às dificuldades, um momento para a vivência em família. Resgatar laços. Há poucos dias testemunhamos o reencontro de um pai e uma filha que não se viam há muito tempo, que estavam brigados. Foi emocionante ver aquele abraço. Mas por que não foi dado antes? Ainda bem que tiveram a oportunidade de se abraçarem enquanto encarnados. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, trazemos por fim o recorte da obra de Neio Lúcio, quando Jesus fala a Simão Pedro que a paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então, após a leitura dessa obra monumental, com certeza nos tornaremos mais conscientes sobre o nosso papel na família e no mundo. Mas é importante compreender que cada um tem o seu passo. Não vamos exigir angelitude de nós outros que estamos em trabalho de crescimento espiritual, de libertação de erros do passado, de atavismos. No mesmo caminho, no mesmo momento em que estamos absorvendo virtudes, para nós ainda desconhecidas. Pois tudo que Camilo falou, já ouvimos alguma vez, mas não estávamos maduros para compreender. Sigamos pelos melhores caminhos a fim de ofertar o amor e a paz em um mundo em transição. Este mundo que está ávido por encontrar Jesus através de nós. Ele disse: vós sois a luz do mundo. E Emmanuel, na obra Fonte Viva, nos fala de que a luz, a missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Esse que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. Mais adiante, Emmanuel fala: é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem,
pois cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Que tenhamos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, boas reflexões na leitura desta obra tão bela e tão profunda, para que nos vejamos em que ponto nós estamos e que caminho a partir daí nós seguiremos, para que tenhamos a certeza de que a nossa reencarnação, quando chegarmos no momento de voltar ao plano espiritual, tenhamos o sentimento de que a nossa reencarnação valeu a pena. Nossa gratidão pela atenção de todos. Mais uma vez agradecemos à União Espírita do Rio Grande, ao Recanto de Luz por nos receber, pela atenção. Nossa boa noite. Muito obrigado. Paz e bem a todos.